Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, queridas irmãs, hoje, 26 de outubro, quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. Hoje, convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus. Palavra de Deus que nos edifica, Palavra de Deus que renova a nossa fé. E hoje iremos refletir o Evangelho de Lucas no capítulo 12, versículo 49 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Filhos ficarão divididos, o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a missão de Jesus desde o batismo até a cruz é anunciar e tornar presente o reino. Entretanto, em choque com as concepções dominantes da sociedade. Por isso é preciso tomar uma decisão diante de Jesus. Isso muitas vezes provoca divisões até mesmo no relacionamento familiar. Então, as afirmações de Jesus devem ser entendidas no contexto do linguajar da época e no âmbito do seu serviço ao reino de Deus. Caso contrário, nos arriscamos a tirar conclusões precipitadas, que não correspondem à sua intenção. Então, levar os discípulos a se engajar de forma mais decidida no projeto proposto por ele. Na tradição bíblica profética, o fogo era sinal de julgamento definitivo de Deus. É um elemento purificador, um elemento que consome as impurezas. Então, vim trazer fogo para a terra significa que a presença de Jesus tem a força de purificar o mundo das impurezas, do egoísmo, do pecado, permitindo que a graça e a salvação brilhem em todos o seu esplendor. Então, o batismo tem a ver com a morte de Jesus. Ela se torna uma espécie de banho purificador, de onde nasce um povo novo, sem maldade. Ser batizado, portanto, é tornar-se um imperativo tanto na vida de Jesus quanto na vida dos discípulos. Ele é imprescindível para quem pretende viver a vida nova do reino. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, um dos maiores desejos do homem é que todas as coisas sejam, em todos os tempos, bem certinha, sem imprevisto, e que tudo aconteça de uma forma sem muitas surpresas desagradáveis. Entretanto, caros irmãos, queridas irmãs, Jesus veio nos avisar que o fogo que ele trouxe para a terra é a chama que nos queima. Por isso, nos desestabiliza e nos tira a passividade. A paz que Jesus se refere aqui é aquela paz da acomodação, da aceitação passiva de todas as coisas, do conformismo com situações de pecado, de desgraça e tudo mais. Seríamos então como robôs, no sentido figurado, ou seja, marionetes, e não usufruiríamos assim da liberdade, do dom mais precioso que Deus nos concedeu. Claro que, numa casa, na mesma família, existirão circunstâncias em que uns se voltarão contra os outros, principalmente em relação ao seguimento de Jesus Cristo. Como é difícil, né? Como é difícil evangelizar na própria família. Uns contra outros a favor, né? Uns contra outros a favor, porém, a diferença vai se fazer na unidade em que o Espírito Santo, ou seja, o fogo de Jesus, veio trazer à terra. Promover, apesar das nossas divergências. Então Jesus recebeu o batismo do martírio e estava ansioso em cumpri-lo, pois somente assim ele poderia enviar para nós o fogo do seu Espírito Santo, que é a chama que nos impulsiona para viver o seu amor. Viver segundo o impulsionamento do Espírito Santo de Deus. Então Jesus cumpriu a sua missão
padeceu, morreu, foi sepultado, mas foi ressuscitado e nos enviou o seu Espírito Santo, ou seja, o fogo que se mantém aceso dentro de cada um de nós, para nos ajudar a viver e, sobretudo, a vencer as nossas indiferenças. Diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, devemos nos perguntar: temos medo de enfrentar as divergências de opiniões? Você se deixa queimar pelo fogo do Espírito Santo? Como tem sido a sua ação? Como tem sido a ação do Espírito Santo nos seus relacionamentos? Você admite que, em certas ocasiões, você passa também pelo martírio por causa das divisões? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai que o batismo de Jesus, por sua morte e cruz, nos purifique de todos os pecados, de toda a maldade, como um fogo ardente, abrindo nosso coração totalmente para vós, totalmente para Deus, que é nosso Pai. Assim seja. Amém. Desejo a você, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e a toda a sua família, uma santa e abençoada quinta-feira, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.